Olá, bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos de volta com a nossa leitura e estudo do Clube do Livro Ra, do Clube do Livro Ho'oponopono Anjos, trazendo aí a continuação da leitura do livro O Poder do Agora, tá? Então, O Poder do Agora é a nossa leitura de agora. Nós terminamos o Poder Subconsciente. Então já está aí disponível todas as leituras do Poder do Subconsciente na playlist. E agora nós estamos continuando o Poder do Agora. Nós estamos nessa energia aí do poder, né? Poder do subconsciente, poder do agora. Já falei com vocês que quer trazer um próximo poder, que é o poder da consciência, com próxima leitura para nós. E hoje, então, vamos continuar essa leitura daqui. Bom dia, Arlete, bom dia, Ana Flávia, sejam bem-vindas. Vou mudar um pouquinho aqui a cor. Ai, querida Edneia, bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Agora ou depois que o vídeo terminar. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho para vocês serem avisados dos vídeos que estão sendo, né, quando tiver algum vídeo novo e quando nós estivermos ao vivo, ok? Então, vamos lá para mais uma leitura. Vamos continuar a leitura na página 24. Então, nós terminamos ontem, né, ali meio confusos com o fechamento da leitura, mostrando exatamente o que significa não estarmos no presente, no aqui e agora. Tinha terminado a leitura, estava falando com vocês a respeito de alguma coisa, bati o olho, vi um horário, minha mente foi para o horário da minha consulta que eu tinha amanhã, e a partir daí eu perdi completamente onde que eu estava, o que eu estava lendo, comecei lendo de novo o que eu já tinha lido, percebi só no final, e é isso que acontece com a gente constantemente quando nós não estamos no aqui e agora. A gente vai se perdendo aí, né, nesses nossos pensamentos que acabam assumindo o controle, e quando a gente vê, a gente comete às vezes algum erro, faz algo de forma equivocada, porque nós não estamos no presente, no agora. E hoje, justamente, a carta também é a carta Manaua, que fala que o poder é o agora, né? Que nós temos poder, nós temos força, nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade, de realizar algo diferente na nossa vida a partir da escolha que nós fazemos agora, das atitudes que nós temos agora. Então, fica aí a sugestão de vocês lerem lá no Instagram a respeito da carta Manaua do Oráculo Ho'oponopono, que foi a carta de hoje. Então, bom dia, Andréia, Edneia, Rai, Ana Flávia, Arlete, Kátia, Anismere, Bárbara, sejam todas bem-vindas. E vamos lá, então, para a nossa leitura. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu julgo, eu não sou o que eu acho. Eu sou consciência, eu sou um ser de luz e não sou aquilo que eu estou trazendo como pensamento, assim como o outro também não é. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela, ok? Não depende mais do que você está pensando. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. A pergunta: o pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usado em uma tarefa específica e depois ser deixado de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, isso aqui eu vou concordar em gênero, número e grau, vou marcar no meu livro. 80 a 90% dos nossos pensamentos só são
repetições de pensamentos que nós temos recorrentemente ou inúteis. Ou a gente está fazendo julgamento, ou a gente está pensando em alguma coisa que fizeram conosco, ou nós estamos pensando naquilo que aconteceu, aquilo que não dá certo, ou a gente está preocupando. Mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Então, o problema não é pensar de forma... por exemplo, hoje meu menino saiu para andar de bicicleta. Andar de bicicleta é tranquilo, mas a gente fica preocupado, vai pegar um pouco de estrada, e aí pode vir as questões que vêm aí à nossa mente, de acidente, coisas desse tipo. Imediatamente eu corto, não quero nem pensar sobre isso, não vim com uma ferramenta de proteção, pilar da paz de eu sobre ele, e está tudo certo, um anel dourado, trazendo a proteção, e cortei. Só que esse pensamento que eu tive, ele não vai imediatamente gerar um resultado. Da mesma forma que se eu falar assim, hoje eu vou ganhar na loteria, pensei nisso, quero isso, acredito que sou capaz de ganhar na loteria, vou lá e não ganho. Não é um pensamento que acontece de hoje eu estou me sentindo sortuda, então eu vou lá e vou jogar na loteria para ganhar, que traz esse resultado. O grande problema é isso que ele fala aqui, olha, uma natureza frequentemente negativa. É o que nós pensamos de forma recorrente. Você se considera uma pessoa azarada ou uma pessoa sortuda? Primeira coisa. Você se considera uma pessoa protegida e abençoada ou uma pessoa que está desprotegida e à mercê dos perigos da vida? Então, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, pensamentos inúteis e repetitivos são nocivos. Se eu penso o tempo todo que eu sou azarada, que só acontece coisa ruim comigo, e na hora que vem as coisas ruins eu falo, tá vendo? Agora tá tudo errado mesmo, eu sou azarada. Não tem como a gente atrair coisas diferentes para nós. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício, que a gente viu lá no Dr. Joe Dispenza. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. A gente não consegue mais. Por mais que a gente faça, por mais que a gente queira, a gente não consegue parar de pensar na mesma coisa. O vício parece ser mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Prazer, na verdade, é porque a química do meu corpo que está pedindo aquele pensamento recorrente na minha vida, recebe o pensamento e ele, que bom. Né? Não preciso mais ficar ali naquele sofrimento, porque eu quero aquele pensamento e aquele pensamento não vem. Por que temos de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseados em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. Então, vamos pensar como que é isso. Eu construo uma imagem mental a meu respeito, a partir das minhas experiências, a partir das minhas vivências, a partir do feedback que eu tenho das pessoas. Então, eu vou construindo essa imagem que eu tenho a respeito de mim mesmo. E também alinhada, no caso do Ho'oponopono, a esses registros energéticos que eu trago aí da minha ancestralidade, dos meus antepassados e para quem acredita de vidas anteriores, de outras existências. Isso vai formando uma energia que vai formando a forma como eu penso. Como que eu penso? O que eu penso? O que eu acredito sobre a vida? O que eu acredito sobre a inteligência divina? O que eu acredito sobre Deus? O que eu acredito sobre mim mesmo? O que eu acredito sobre o outro? O que eu acredito sobre as pessoas, sobre a humanidade, sobre esse planeta? Está tudo vindo, alimentando. Meu pensamento vai girando em sintonia com essas percepções que acabam formando o fantasma pessoal do ego.
Então, fica tudo alinhadinho, gente. Nós não somos contraditórios. Talvez sejamos contraditórios nas nossas palavras e atitudes. O que eu falo não é o que eu faço. Mas por quê? Porque o que eu faço está alinhado com o que eu sinto, com o que eu tenho de vibração e com o que eu tenho aí de fantasma pessoal do ego. Então, as nossas palavras podem ser contraditórias em relação às nossas atitudes, mas as nossas atitudes, e acaba que as nossas palavras, na maior parte das vezes, elas estão muito alinhadas com quem nós somos, com quem nós nos tornamos, né? Que são aí, que fica aí sendo mostrado para nós através dos nossos pensamentos recorrentes. Então, olha, o fantasma pessoal do ego consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Esse falso eu interior é o que o Dr. Joe Dispenza chama de corpo. É como se o nosso corpo assumisse a responsabilidade por conduzir a nossa vida. E nosso corpo tem vários vícios, tem vários hábitos, ao invés de ser a nossa força consciente, ao invés de ser a nossa consciência. Bom dia, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Eu vejo o que fazem comigo a partir das experiências que eu tive no passado. Eu não vejo o que as pessoas fazem comigo ou a forma como elas interagem comigo a partir do que elas estão realmente fazendo. E no caso de quem pensa muito, né? Não sei se vocês já viram, porque algumas pessoas falam disso também, né? Dessa mente que não para, não cala nunca. A gente ainda fica imaginando o que a outra pessoa está pensando, qual é a intenção dela na hora que ela faz determinada coisa. Então, é uma mente que não para, que não vive a realidade, que não vive o momento presente. O tempo todo está assim, fez isso comigo? Então, de repente, está intencionando com essa intenção. Eu sei como é que é isso, a pessoa faz isso, mas é porque ela está querendo tal coisa. Fez tal coisa, tá vendo? Eu não falei? E assim vai, porque nunca está aqui, fez, pronto, acabou. Fez tal coisa, obrigada, e pronto, ou não, obrigada, fiquei chateada, mas acabou, passou, ok? Ana Lúcia, para acessar a playlist, você vai no meu canal do YouTube e você vai ver lá playlists, né? Tem um ícone das playlists. Você clica lá e você vai ver todas as playlists que estão disponíveis para você acompanhar as leituras dos livros que já foram realizadas, tá bom? E bom dia, Rose, seja bem-vinda. Tem mais um ponto aqui que eu quero comentar, que é quando ele fala assim, olha, mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê. Então, as situações do presente, ele percebe a partir das percepções do passado ou das consequências do futuro. Se fizer isso, vai acontecer tal coisa. Nossa, eu não posso ir em tal lugar, porque senão tal coisa vai acontecer. Não posso fazer tal coisa, porque senão isso vai acontecer. Então, vive também, não só no presente que ele vê, não vive nisso, porque está se baseando das experiências passadas, mas está pensando nas consequências futuras também. Aqui, ó, e aí ele fala, ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado, um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. Nem sempre é um futuro desejado, às vezes é um futuro que a gente fica especulando que pode acontecer, e ele mesmo já falou que muitas vezes associados
um futuro associado a questões negativas relacionadas às nossas experiências do passado. Aqui eu quero fazer mais um parênteses. No caso do Dr. Joe Dispenza e outros autores, vários outros, é importante nós estarmos no poder do aqui e agora, no presente, mas também é no aqui e agora que nós conseguimos, sim, através da nossa imaginação, trazer uma projeção daquilo que nós desejamos para o nosso futuro. E essa projeção do que nós queremos para o nosso futuro é um exercício também para mudanças que nós queremos realizar. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. E aí a grande questão não é ficar delirando, divagando no futuro que nós desejamos. Então, o tempo todo eu estou aqui, mas eu estou pensando no futuro, eu estou aqui, mas eu não estou aqui, eu estou pensando em não sei o quê. Não, é um momento de você trazer a projeção do futuro, usando a imaginação, trazendo aquela sensação, para que aquela sensação te acompanhe no aqui e agora. No aqui e agora. Não é lá depois, ok? Bom dia, quem está chegando. Lúcia, Rita, sejam bem-vindas. Aí uma pessoa fala assim, né? Uma pergunta. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importa em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Bom dia, Ana Beatriz, seja bem-vinda. Então, vamos ver qual que é a resposta que ele dá. Predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio. Senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. Não são mesmo. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Aqui, ponto principal, que é o que eu falei antes a respeito do exercício, de você trazer uma projeção daquilo que você deseja modificar na sua vida, para trazer para o momento da agora, para você sentir, ter aquela sensação e começar a agir, ter vibração e atrair e manifestar aquilo que você deseja. Então, a gente usa as nossas mentes, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós somente temos a capacidade de estarmos juntas aqui discutindo esse livro porque nós temos uma mente consciente que nos permite fazer isso. Mas a gente está usando isso para nos alimentar, para nos nutrir, e não para o delírio do negativo, do que eu não sei, do que eu não presto, do que eu não faço, do que eu não sirvo, que eu não sou bastante, etc. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutível.
destrutivo, ok? Então, o pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, ele se torna árido, doentio e destrutivo. Ou seja, se nós não estamos nos sendo conduzidos pela inspiração para que nós possamos ter os pensamentos que nos inspiram e nos fortalecem, rapidinho a gente vem com as nossas situações do passado, elas assumem o controle. O que é que vem no controle para o Ho'oponopono? Nossas memórias. Aí a gente já começa a pensar que eu não sirvo, não presto, não faço, não consigo, é difícil, é complicado, não mereço, e tudo que limita, restringe, reprime, ao invés de estarmos conectados com o que expande, aumenta, liberta. Então, é árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ok. Ela executa muitas coisas boas, quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. Aqui eu não concordo. Ai, meu Deus, todo artista? Bom dia, Clair, seja bem-vinda. Vou ler isso aqui de novo. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. Quer dizer que existe artista que é falso, porque ele não fala a respeito de uma serenidade interior, mas ele fala a respeito, por exemplo, das memórias. Quer dizer, então, que o artista que traz, por exemplo, a sua dor e expressa a sua dor através da sua arte, ele não está sendo um artista verdadeiro? Eu não concordo com isso que ele falou aqui, tá? A mente, então, dá forma ao impulso criativo, ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Isso a gente viu no livro Poder do Subconsciente também, né? Mas olha só, então, não necessariamente de uma serenidade, mas de uma conexão com essa mente subconsciente que está conectada à inteligência divina e que traz a informação. Então, não é exatamente desse vazio que vem a arte ou que vem a informação, mas de um desejo que impregna a mente subconsciente, que se conecta com todo através da mente superconsciente e traz a resposta. Que é o que a gente chama de inspiração. Até mesmo os grandes cientistas, então ele está falando que todo artista atua através da inspiração. Vamos lá, então aqui eu já estou começando a entender melhor. Não é algo pensante. Eu não estou pensando, não estou na arte, mas eu estou só vindo através da inspiração. Eu não sei se todo artista verdadeiro é assim, não. Acho que eu ainda vou continuar discordando do que ele falou aqui, tá? Rai, o que você acha? Rai tá lá, vixe. Imagina, lá vou eu de novo na minha ousadia discordar do Eckhart Tolle. Até mesmo os grandes cientistas tal. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa, não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou dos nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. É claro. É claro que existe. Então, se você não acredita, vamos lá, vou começar a acreditar, porque é claro que existe. Como uma simples célula humana que mede 1 por 1000 de 25,4 milímetros pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Uma célula minúscula,
Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Isso aqui eu concordo, né, gente? Quanto mais a gente percebe a questão do funcionamento do corpo, mais a gente percebe que tem uma inteligência divina por trás aí, que permeia, que passa por tudo, né? Então, quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Que aí é quando você não permite mais que o corpo assuma o controle na sua vida, mas que essa mente, que é da consciência, uma mente inspirada, faça as escolhas. No caso do Ho'oponopono, a gente acredita também nesse equilíbrio entre as três mentes, né? Emoção, a reação do corpo à mente. Então, vamos lá. Antes de eu continuar, estou falando bastante, quero saber a opinião de vocês a respeito do que eu falei. Vocês concordam que os artistas verdadeiros, eles apenas agem a partir da inspiração? Que é isso aí. Só agem a partir da inspiração. Eu só pinto, eu só desenho, eu só faço uma obra se eu estiver inspirado. Mente vazia, inspiração, e aí eu faço. Que é isso que eu não concordei com ele, né? Mas que essa inspiração ela é super necessária para os trabalhos, para que a gente possa se conectar e, inclusive, descobrir coisas, né? Como a gente viu lá no Poder do Subconsciente, isso com certeza eu concordo. De nada, Ana Lúcia. Então, vamos ver se vocês têm alguma opinião aí. Depois vocês colocam aí para mim. Vamos lá. Emoção. E quem depois assistir, coloca aí nos comentários. A reação do corpo à mente. E quantas emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. Olha só, se a sua emoção te domina muito mais do que a sua mente, então você está sob o controle da sua criança interior. Vamos ver o que ele vai falar aqui. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Tem a dedicação racional também. Pois é, eu penso isso. Assim, no caso de você falar que um artista verdadeiro tem só de inspiração, então, se eu sou inspirado, qualquer pessoa, a pessoa, ela prepara essa inspiração dela através da mente consciente. E muitas vezes prepara uma obra de arte dela. Gente, vamos pensar Pablo Picasso e nas pinturas que ele fez. Aquilo ali não tem só de inspiração. Quando você pega lá Guernica, por exemplo, que é um quadro que ocupa a minha parede inteira aqui atrás, aquilo ali não tem só de inspiração. Aquilo ali tem transpiração também. Pensamento ali do que ele vai colocar, a forma como ele se inspira para colocar ali, né? Ok, a ideia de pintar o quadro, mas o quadro que ele pintou ali não tem só de inspiração, então eu vou lá e pinto lá Guernica daquela, né? E pronto. Então, é isso que eu não concordo, tá? Então, vamos ver o que ele está falando da mente aqui. Não é apenas pensamento. A mente inclui também nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Então, ele vai dar um exemplo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Ok, tá? Então, ele está falando de uma mente apenas, o Ho'oponopono fala de duas. Mente consciente, que está trazendo os pensamentos, e mente subconsciente, a nossa Oniripiri, nossa criança interior, que está lidando com as emoções
e com o funcionamento do corpo. O que ele está falando? Ele está falando que a mente, na emoção, se conecta ao corpo. Mente consciente, na emoção, se conecta ao corpo. E é isso mesmo, mente consciente, na emoção, se conecta à mente subconsciente, que é responsável pelas emoções, que é também responsável pelo funcionamento do nosso corpo naquilo que não está sob o nosso controle. Então, o que está no meu controle? A parte motora, né? Eu consigo virar, consigo me movimentar nesse sentido. Mas o funcionamento, o que os meus pensamentos recorrentes e as minhas emoções estão gerando na química do meu corpo, isso eu não consigo controlar. Controlo pensamento, né? Controlo o que eu estou pensando, isso está no meu controle. Então, só é possível trazer a consciência dos nossos pensamentos recorrentes quando observamos nossas emoções. E muitas vezes, quando observamos o que está se manifestando no nosso corpo físico. Então, se tem uma cirurgia de vesícula que precisa ser feita, qual é o pensamento recorrente relacionado a isso? Se tem uma dor de barriga, pensamento recorrente. Se tem uma pressão alta, pensamento recorrente relacionado a isso. Então, é emoção e, vamos colocar assim a palavra doença, né? Mas desequilíbrios no corpo físico. André está falando assim, olha, mas não entra o que o Joe Vitale fala de estar no nada, no vazio? Então, quando nós não temos um pensamento, no Ho'oponopono, quando a gente não está no pensamento consciente, tá? Eu não estou no pensamento, estou purificando memórias, eu estou limpando, estou liberando, a gente abre o espaço do vazio para que venha a inspiração, ok? Venha a inspiração, sim. Na hora que a gente começa, eu desejo, eu quero a resposta para esse problema. Eu não vou pensar no problema. O problema não está na minha mente. Eu não estou pensando sobre ele, ele não está vindo na minha mente. Eu só determino. Eu quero a solução para esse problema. Eu quero sucesso nesse problema. Eu quero que venha o sucesso nesse problema. Limpo, purifico e abro para que a inspiração venha nesse vazio momentâneo, que é esse aí, para que venha a inspiração para que eu haja, não apenas na criação artística, não apenas na questão dos artistas, mas em qualquer questão que nós estejamos atuando nas nossas vidas. O que eu não concordo com ele falar que o artista verdadeiro age, quer tenha consciência ou não disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A criação, quando ele fala cria, vamos pensar assim, talvez eu tenha exagerado, porque para mim a criação também está envolvida na ação da execução do que ele está fazendo. E talvez a criação que ele esteja dizendo é apenas a ideia que vem. Então, eu estou ali inspirado. Vamos pensar ali no Pablo Picasso. A Guerra Civil Espanhola foi pesada, é algo que está presente na vida dele, de alguma forma ali a gente não sabe que impacto essa Guerra Civil Espanhola gerou na vida dele. Então, ele traz essa ideia de que eu quero trazer uma representação dessa Guerra Civil. Eu quero trazer para mim uma representação do que isso representou para a Espanha. Eu me abro e vem a criação lá mental da Guernica, da La Guernica. E aí a execução já tem todo um pensamento. Então, aí sim, tudo bem. Essa criação é só a criação mental, é só a inspiração, somente a ideia. Porque quando ele falou criação, na hora eu pensei no trabalho em si, na preparação anterior. Em todo um processo que passa também por mente consciente. Gente, olha só, o vazio, ele tem todo um propósito aí para nós, para que a gente possa sentir essa inspiração e agir a partir da inspiração. Mas a relação, pelo menos assim, para mim, e no caso do que eu estudei do Ho'oponopono, a relação mais importante é mente consciente e mente subconsciente nesse processo. Eu faço essa escolha, eu me alimento dos elementos que vão me permitir abrir esse espaço para receber a inspiração daquilo que eu desejo.
Tá claro? Tá ok, Andréia? Deixa eu ver o que a Rai falou. Eu também não concordo. Acredito. Quando a gente diz todos os artistas, nós levamos em consideração o universo que é cada ser humano. Quando diz assim, penso que ingessa esse conhecimento. Sim, ok, vem inspiração que preenche o vazio. Isso eu compreendo assim também. Pinto mandalas e os desenhos vêm através da minha inspiração. Maravilha, Ana Lúcia, é ótimo. Eu não, olha só, eu não estou falando que não é da inspiração. Não é isso. Estou falando quando ele fala que todo artista verdadeiro age a partir da inspiração. É isso que eu. Toda vez que a gente generaliza e inclui todo mundo num pacote, falando assim, todo mundo age pela inspiração, todo artista vem pela inspiração. Isso é que me gera uma crença, talvez, aí, de que eu não acredito que a gente possa afirmar que todos nós, saibamos disso ou não, agimos a partir de uma forma apenas. É um pouco isso que eu quis dizer. Tá claro? Tá mais claro agora? Tá mais tranquilo? Essa questão da inspiração, com certeza. E talvez é isso que eu falei, né? Quando fala de criação, para mim, num trabalho artístico, tem todo um processo. Mas talvez a criação que ele esteja falando aqui é a inspiração. Então, aí sim, todo artista age por uma inspiração, por uma ideia, por algo que vem, né? Que traz essa ideia, traz esse plano e que depois ele executa fazendo uso da mente consciente. Tá claro? Tá tranquilo para vocês? Ou gerou mais memórias aí, mais confusões? Vamos lá. Bom, mas de todo jeito, eu vou falar sempre que algo realmente bater com uma percepção minha, um entendimento meu, para que a gente possa conversar a respeito disso, tá, gente? Vamos lá. Então, deixa eu só terminar essa parte dessa pessoa aqui que vive à mercê da sua criança interior, né? Que as emoções dominam muito mais do que a mente. Então, não é apenas o pensamento, inclui todas as emoções, o corpo está pronto para lutar, e só é possível trazer. Então, vamos lá. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos com a consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Isso aqui concordo plenamente. Se a gente não age com mente consciente, se o Rani não entra para poder impedir uma emoção, uma vez que um pensamento vem e a emoção toma controle, é muito mais difícil voltar, né? Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou problema físico. Ok. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto, não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Então, eu estou vibrando de uma forma, estou atraindo quem está vibrando do mesmo jeito para a minha linha, né? E nós estamos juntos aí, na mesma vibração. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior de seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Aprofundarei o assunto mais adiante. Então, mais para frente a gente vai entender o que significa melhor essa coisa de sinta o seu corpo lá no fundo.
Então, nós vamos. Ai, meu Deus, vamos sentir lá nas profundezas, vamos ver qual que vai ser a prática. Eu tenho um livro também, que é o Praticando o Poder do Agora. Eu vou trazer ele para as nossas leituras também, a partir da nossa leitura na segunda-feira, para ver se ele já tem alguma sugestão de prática a partir do que ele está falando aqui. Né? Porque sinta o seu corpo lá no fundo, o que isso quer dizer? No caso, a gente faz aí as meditações de conexão com a criança interior, justamente para a gente poder começar a perceber um pouco melhor essas nossas emoções e as energias que estão conectadas a essas emoções, né? Mas vamos ver o que ele vai ensinar para a gente lá na frente, ok? E vou trazer aí o livro Praticando o Poder do Agora para as nossas leituras, porque na hora que ele falar isso, a gente vai abrir lá e vai ver se ele já está dando o exercício ali na hora e a gente já faz o exercício aqui na hora. Então, a gente já vai ler e já vai colocar em prática, ok? Queridas, muita gratidão pela presença de vocês, perdão aí pela polêmica, mas eu espero que tenha ficado clara a minha percepção a respeito do que ele está falando. Eu acho que é muito importante. Não importa o autor, não importa o conhecimento de uma pessoa, não importa a experiência de uma pessoa. É sempre importante a gente dialogar com aquilo que a gente está lendo. É sempre importante a gente conversar e trazer as nossas percepções para a leitura que a gente está fazendo. Né? No Poder do... Vocês sabem que eu faço sempre isso. Então, eu estou sempre trazendo, às vezes, questionamentos, às vezes eu falo, não entendi nada, o que ele falou aqui para mim não fez o menor sentido. Às vezes as pessoas juntam palavras bonitas e incompreensíveis para a coisa ficar mais complicada. Às vezes colocam todo mundo no mesmo pacote, de uma mesma forma. E tudo isso é importante a gente estar trazendo a nossa percepção de mente consciente, dialogando para expandir mesmo a nossa consciência. Né? Então, tá. Então, ele está falando isso, mas o que isso que ele quer dizer com isso? Né? Nessa minha percepção, eu não concordo. Nessa minha outra percepção, de repente é isso mesmo. E a gente vai expandindo essa nossa consciência, expandindo o nosso entendimento a respeito das nossas questões, nessa nossa jornada na vida, nas escolhas que nós fazemos para nós. Por que a gente está lendo o Poder do Agora? Porque a gente quer fazer melhores escolhas para nós. Então, vamos lá. É isso aí. Foi polêmico, só para tirar dúvidas, isso. Então, muita gratidão. Bom final de semana para todas. Somos freirianas, né? Freiriana, como assim? Me conta, o que quer dizer isso? Não entendi. O diálogo é tudo. Muita reflexão, Arlete, gratidão. Gratidão, Ana Beatriz. Mahalo de coração. Hoje, então, nós encerramos os nossos encontros ao vivo. Amanhã, 8 horas da manhã, tem meditação da criança interior, tá? Então, amanhã a gente fecha aí. Esses 2 dias foi de prosperidade e abundância, que estão aí lá que estão no meu Instagram. E amanhã, vamos ver o que vai aparecer. Porque não tem preparação, é mais uma abertura mesmo para purificação de memórias aí com a nossa criança interior. Rose, querida, muita gratidão. E, depois você me responde aí. Mahalo de coração a todas e até o nosso próximo encontro. Aloha! Tchau, tchau.